Fala aí, investidores. As ações do Walmart caíram 11% ontem, depois da divulgação dos ganhos da empresa. E essa foi a pior caída desde 1987. E agora também nós vemos executivos ganhando menos para que as ações então possam subir. Além disso, olha só, a inflação no Reino Unido atingiu a maior alta em 40 anos e foi mais do que nos Estados Unidos, inclusive chegou a 9%. Além de que demissões na Netflix já começaram, com cerca de 150 pessoas, o que está seguindo o movimento que já vem vindo, né, com o Google, Facebook e tantas outras empresas de tecnologia. E as ações da Home Depot, elas fecharam em alta depois da divulgação dos earnings da empresa e principalmente as previsões para o futuro. Já a gigante Target viu as suas ações derreterem 25%. Acredita nisso? Pois é. E o Robinhood, o grande player do mercado aí, em termos de corretoras, principalmente dessa nova geração, está apresentando agora uma carteira de autocustódia para criptomoedas e NFTs. E tem muito mais ainda no Money Talk de hoje, que é a tua atualização do mercado americano de investimentos em bolsa de valores. Esse aqui é o dia 18 de maio. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. E visita também todos os nossos outros canais de comunicação, Instagram, Facebook, Spotify, Telegram. Todos eles estão com link na descrição desse vídeo, além, claro, do Patreon, onde diariamente eu estou postando um conteúdo lá exclusivo para ajudar você e todos os membros, porque ali eu respondo perguntas, trago ideias, mostro matérias bem atualizadas e interessantes ali para ajudar você a proteger teu dinheiro e também a multiplicar. Vai ser o primeiro link na descrição desse vídeo. Bom, para começar, vamos dar uma olhadinha como é que está o mercado agora, então, já que quando eu estava dando uma olhada eu vi que ele estava vermelho, agora ficou pior ainda. Veja aqui, ó, Nasdaq caindo 1,68, nós estamos vendo aqui também o Dow Jones 1,4, e essa movimentação, diga-se de passagem, é uma movimentação que, por exemplo, ontem o mercado vinha numa melhora, já que desde sexta-feira o mercado tem buscado se recuperar das grandes quedas na semana passada. Porém, o que nós vemos que depois de ontem, em especial porque 5 oficiais da Fed ou do Fed, eles vieram trazendo seus comentários no dia de ontem. Em especial o Jerome Powell, né, que é o presidente no After Hour, ele simplesmente, ou melhor, Aftermarket, ele trouxe os seus comentários e ele foi bem duro nos seus comentários. Afinal de contas, ele veio falando que sim, vai endurecer o que for necessário para combater essa alta agressiva da inflação. E por conta disso, tem que ser agressivo também no combate. Isso está mostrando agora que o mercado está tentando digerir essas informações e, claro, uma vez que ele tenta digerir e não é tão fácil, isso faz com que essa situação toda não melhore, mas acabe ainda sendo agravada, porque você consegue ver como está de repente aí a situação dos mercados. E aqui eu trago o Yahoo Finance para você ver também aqui, ó, SP500, Dow Jones, Nasdaq, Russell, todo mundo em vermelho. Adivinha o único que está aqui em verde? Justamente o nosso barril de petróleo, passando já da casa dos 112. E as notícias mostram exatamente o que aconteceu com a questão após essas falas, então, de Jerome Powell. Olha só, ações caem à medida que traders, né, digerem os comentários de Powell, mostrando, então, essa questão também somada à problemática do varejo, que está demonstrando aí fraqueza, como eu falei, por exemplo, do Target, porque caiu 25% as ações da empresa, mostrando a dificuldade que eles estão tendo justamente com essa questão da cadeia de suprimentos e a alta da inflação, em virtude, claro, dos preços do petróleo também. Afinal de contas, tudo isso é repassado para os produtos e esses produtos são repassados para o consumidor final, que está meio avesso a querer gastar mais. Essa é uma situação que está acontecendo e essa situação, claro, ela tende a piorar, afinal de contas aí tem muitas problemáticas, seja
com relação ao petróleo que ainda não foram resolvidas, com relação, obviamente, a essa questão do emprego ou do desemprego que pode estar batendo na porta aí do mercado americano, não só o mercado americano, mas também na Europa, a gente tem visto muito essa movimentação também, então não se sabe o que tem ainda pela frente. Por isso que é importante sempre fazer a sua lição de casa com as suas finanças, não é? Agora vamos dar uma olhada então, aqui é importante mencionar já o que aconteceu então com o Walmart. Veja, os resultados do primeiro trimestre do Walmart, eles abalaram o setor de varejo na terça-feira. Isso porque ele trouxe uma série de informações mostrando as dificuldades que ele está tendo para manter os seus custos em dia. E, claro, por conta dessa situação de medo de repente de desemprego, o que nós vemos é que as pessoas estão indo para consumo, já que o Walmart, obviamente, está espalhado nos Estados Unidos todo e é o grande player aí de consumo de todas as famílias, mas as pessoas estão tentando aí gastar menos. Então, o que se mostrou é que os lucros da empresa, eles caíram muito e com essa caída em massa, gerou, obviamente, aí no mercado de investimentos, os investidores acabaram saindo das suas posições no Walmart. Então, os investidores eles ficaram simplesmente chocados ao ouvir que houve uma queda de 25% nos lucros do Walmart de janeiro a abril. E isso fez então com que as ações caíssem em torno de 11% durante a sessão de ontem. Isso, veja, que toda essa situação, né, revela que foi a maior queda desde 1987, essa queda de 11%. Você veja como foi muito alta. E para piorar, claro, o Walmart ainda prevê que o EPS, ou seja, Earnings per Share, os ganhos por ações, vão reduzir em torno, no mínimo, 1% no próximo trimestre. Claro, e nessa situação, então, ganhos ruins e com previsão ainda de redução nos ganhos, mostra, claro, que o investidor não gosta muito desse tipo de incerteza, ou pior, ainda quando for uma certeza de que vai cair, então os ganhos, daí houve uma grande venda massiva. E talvez seja por isso que no contexto o CEO, o Doug McMillon, ele trouxe um comentário, né? E ele falou que os resultados finais eles foram simplesmente inesperados e, claro, refletem um ambiente que está se mostrando bem incomum ao mercado americano, que está vivendo nesse exato momento. E revela justamente os níveis de inflação nos Estados Unidos, principalmente com alimentos, combustíveis, e essa situação toda está criando um environment, né, um ambiente de medo no mercado e consumidor como um todo. E, claro, por conta disso gera então uma pressão sobre o mix de margens e custos operacionais que a empresa tem. Só para você ter uma ideia, as vendas nas lojas abertas pelo menos há um ano na divisão norte-americana do Walmart, eles subiram 3%. Só que isso está bem abaixo do target, do objetivo deles, que é de 5,6%. E as vendas online aumentaram somente 1% ao ano, o que veio então mostrar uma desaceleração que foi muito grande em relação, claro, ao aumento durante o período que o país esteve fechado em 2020, 2021 e ficou bem abaixo então dos 8% do terceiro trimestre do ano passado. Então, agora pensando com cabeça de investidor, a gente deve, claro, colocar sempre, agir com mais parcimônia. E assim, e essa situação revela muito a análise que fez o Bank of America da ação do Walmart. E ele reiterou, acima de tudo, a classificação dele de compra para as ações do Walmart, já que ele considera a empresa que ela está muito bem posicionada diante desse cenário inflacionário. E ele compara que quando você coloca o Walmart junto com os mesmos pares do setor do varejo, ele observa então que sim, o Walmart tem uma capacidade de se manter firme diante dessa situação, das situações mais adversas do mercado econômico americano, e por conta disso, claro, os consumidores, eles, por mais que estejam sensíveis aos preços, vão continuar consumindo no Walmart. Bem, agora, olha essa informação. As ações da Intel elas subiram 3% na terça-feira, depois que os investidores votaram contra a remuneração alta dos principais executivos da empresa, e incluindo, claro, uma remuneração específica de um pequeno valor de mais de 178 milhões, e especificamente que seria direcionado para o CEO da companhia. Claro, nesse caso, né, os acionistas estão se posicionando e dizendo, bem,
Essa situação é a seguinte: se nós, como acionistas, estamos vendo as ações caírem, não é o CEO que vai poder sozinho se beneficiar, então, principalmente de um montante como esse aí de benefício, do pacote de benefício que tem o CEO à frente da Intel. Então já se mostrou contrária. E veja, não foi só a Intel, os acionistas também da AT&T, também da General Electric, eles também votaram contra o aumento dos pacotes de remuneração dos seus executivos para esse ano. Isso, claro, depois de resultados medíocres que foram apresentados, inclusive agora no primeiro trimestre. Então, é o que nós podemos ver que estamos na era de que todo mundo tem que fazer a lição de casa. Por isso é muito importante cortar, claro, os custos e economizar sempre. É seguir a filosofia das formiguinhas, por exemplo. Guardar no verão para sobreviver no inverno. Por isso que economizar ao máximo deveria ser o mantra que a gente deve estar cantando ou falando todos os dias para nós mesmos, né? Porque a gente simplesmente não sabe quanto tempo pode durar esse inverno financeiro e principalmente quando de repente o pior ponto pode chegar. Então, nada mais certo do que se manter abaixo, obviamente, das nossas possibilidades. E essa situação de inflação, ela tem contaminado o mundo. E agora, a nova notícia que veio de ontem para hoje foi que a taxa de inflação da Grã-Bretanha subiu para o nível mais alto em 40 anos no mês passado. Isso foi, claro, alavancado pela guerra na Rússia e Ucrânia, entre, né, guerra e Rússia e Ucrânia, o que jogou os custos com alimentos, combustíveis a preços simplesmente exorbitantes. A inflação dos preços ao consumidor, ela acelerou para 9% nos 12 meses anteriores, então, a abril, acima dos 7% do mês anterior. Olha que subida de 7 para 9. E esse é o maior índice desde 1982, quando a inflação chegou ali na casa de 11%. Veja que está muito perto de passar, inclusive. Claro que esses números eles aumentaram a pressão sobre o governo para diminuir essa crise de custo de vida que os economistas prevêem, inclusive, que vai produzir a maior queda nos padrões de vida desde a década de 1950 lá no Reino Unido. Só para colocar numa perspectiva, milhões de lares em toda a Grã-Bretanha já foram atingidos por um aumento de 54% nas contas de gás e eletricidade no mês passado, depois que os reguladores aumentaram o teto dos preços da energia justamente para refletir os aumentos nos valores, nos preços no atacado. A inflação, ela simplesmente, claro, está subindo em todo o mundo e com os Estados Unidos também não é o caso diferente, afinal de contas, relatou uma alta também das últimas 4 décadas e chegou no patamar de 8,3% no mês passado. E os 19 países que usam, por exemplo, o euro, eles registram recordes de inflação há meses. Mas a Agência de Estatística da União Europeia, ela revisou na quarta-feira o valor inicial de 7,5 em abril para 7,4%. Os bancos centrais em todo o mundo, eles, claro, estão se mobilizando para combater essa disparada nos preços dos combustíveis. E estão, sim, elevando as taxas de juros. E o Federal Reserve dos Estados Unidos elevou, então, a taxa básica neste mês pela primeira vez desde 2000 e sugeriu que continuaria a fazer isso e junto com o que o Banco da Inglaterra, por exemplo, já tinha começado a fazer. E ele começou a ser, inclusive, muito mais agressivo, já que ele elevou a taxa básica 4 vezes desde dezembro, atingindo o nível mais alto em 13 anos, nesse mês, inclusive. Isso mostra, claro, que na verdade a festa pela emissão de dinheiro de graça para muita gente simplesmente acabou. E agora, claro, vem a conta para ser paga. E vai ser muito maior, porque ela vem com juros e correção monetária. O que demonstra, claro, que de graça o governo não dá nada. Alguém sempre vai pagar essa conta. E quer ver uma situação que pode agravar ainda mais? As demissões, elas estão em andamento na empresa agora Netflix, sendo que cerca de 150 cargos, eles estão sendo eliminados, um total equivalente de um pouco menos de 1,5% da força de trabalho da empresa. Parece pouco, mas é só o começo, talvez. Veja que a maioria dos cargos que estão sendo cortados estão baseados nos Estados Unidos e são focados, claro, em altos salários. Por exemplo, são dos executivos. E isso tem a ver com a redução nos lucros da empresa, já que com a desaceleração no crescimento da receita, é uma questão de sobrevivência também desacelerar o crescimento dos custos.
E na teleconferência de resultados do primeiro trimestre da Netflix, a empresa ela reconheceu que os seus planos de manter as margens estáveis em meio justamente a uma desaceleração do crescimento de assinaturas, de pessoas então que faziam as suas subscrições, né, significava então recuar em gastos com conteúdo e outros gastos, que no caso agora a gente já sabe que é cortando pessoal. Agora, vamos falar um pouquinho de coisa boa. Por exemplo, a Home Depot, ela aumentou os lucros dela. Ou seja, as pessoas continuam indo para essa gigante empresa que fornece produtos aí para as pessoas reformarem suas casas e muito mais. E ela trouxe uma situação assim bem atípica nesse momento de revelação de earnings, porque muitos estão revelando earnings muito ruins e perspectivas piores ainda. Já na Home Depot, não. O que a gente ouviu foi totalmente diferente. Ela superou os lucros e ainda acrescentou que tem previsões de alta para o ano todo de 2022. Essa varejista, então, de artigos para o lar, com sede em Atlanta, ela divulgou um lucro por ação de 4,09 já no primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas, que era só de 0,39. E a receita ainda superou as expectativas em mais de 2 bilhões de dólares, atingindo um total de 39 bilhões no trimestre. E diga-se de passagem, esse número foi apontado como o maior valor da história da empresa. E a administração também indicou que os varejistas eles estão mantendo margens bem, vamos dizer assim, resilientes, apesar, claro, dos problemas de cadeia de suprimentos e dessa situação toda aí de inflação que está tomando conta, né? E como consequência, eles acreditam que, claro, vão continuar subindo e apresentando um bom desempenho. Claro que com essa notícia muito boa, né, do que já aconteceu e da perspectiva do que ainda vem pela frente, o que nós vimos foi uma subida em torno de 4% no preço das ações. E ainda falando do mercado acionário, a Robinhood, a empresa aí que também é um dos grandes players voltados para a parte de corretoras aqui nos Estados Unidos, ela está lançando agora um aplicativo autônomo que vai permitir que os usuários mantenham e guardem os seus próprios tokens criptográficos e não fungíveis também. Ó, essa é a mais recente incursão dessa empresa fintech no espaço digital, à medida que ela então está expandindo além da negociação de ações na condição dela só de corretora. E ela está trazendo então essa carteira chamada Web3, né, sem custódia, e ela vai permitir então que os clientes eles tenham controle total de suas criptomoedas e acessem perfeitamente a web descentralizada e todas as oportunidades que as criptomoedas têm a oferecer nesse meio ambiente de negociação livre de terceiros interferindo. E o novo aplicativo coloca então a Robinhood agora numa concorrência direta com a exchange de criptomoedas Coinbase. Então, claro, agora os clientes eles vão poder manter as chaves das suas próprias criptomoedas e ainda negociar suas criptomoedas sem taxa de rede, além de armazenar também os NFTs e vão se conectar a mercados NFT de uma maneira muito mais abrangente a partir disso então, podendo, claro, ganhar rendimentos usando seus ativos e acessando uma variedade de ativos criptográficos ainda, né? E ó, isso traz muito mais credibilidade e acessibilidade ao mercado cripto, mostrando que cada vez mais as empresas aí estão investindo nesse mercado de moeda do futuro. Agora, vem comigo, vamos dar mais uma olhada no que está acontecendo no nosso mercado, não só o mercado cripto, mas o mercado cripto também. E aqui eu quero trazer para você o que está acontecendo agora. Então, bom, isso aqui nós já vimos aí, o mercado está vermelho, o Nasdaq agora já está caindo mais de 2%. As empresas especulativas aí você consegue ver que teve a Upstart Holding, olha só, quase 10% de crescimento. Isso é muito bom para essa empresa que tinha caído bastante. A SoFi também subindo 5%. Vamos ver aqui a Unity Software também 4%. Mas vamos ver o que está acontecendo na outra ponta, na ponta de que está derretendo. E na ponta que está derretendo a gente encontra Lululemon caindo bastante, a Etsy também, a própria gigante Amazon aqui já está no menos 4%. A Netflix aqui também, olha só, 3%, o Mercado Livre também 3%. Veja aqui, claro, no momento aí de incertezas e inflação alta e medo do que o Fed pode fazer pela frente, como você já sabe, a área de tecnologia e criptos tendem a ficar não tão atraentes. Vamos dar uma olhada aqui então o que aconteceu, o que está acontecendo com o mundo cripto agora? Claro, todo mundo em vermelho, Bitcoin abaixo dos 30 mil, sendo negociado agora em 29 mil.
E vamos ver como que está Ethereum. Ethereum abaixo dos 2.000, sendo negociada a 1.966 nesse momento. Bem, vamos dar uma olhada agora então no mercado que pode estar melhor. Era para ser o mercado de energia aqui, só que não está bem assim. O que a gente está vendo aqui que também, olha só, Duke Energy tá, mas muito pouco, 0,8%, enquanto que a maioria dos players aqui estão em vermelho também. Ou seja, o mercado não está muito para peixe nesse momento, não. E olhando aqui, olha, o target que eu comentei com você, quando a gente vê aqui o tamanho da queda, olha, dá uma olhada. Ele veio aqui até esse momento, tá em 24,71, mais ou menos. Podemos considerar quase praticamente o quê? 25% de queda nesse momento. Isso revela, claro, o medo do mercado. Então, uma coisa importante. Olhando o mundo dos investimentos, é importante você perceber que investir ele deve fazer parte das nossas vidas como de repente fazer exercício, se for fazer uma comparação. Isso porque, claro, é necessário a gente, no caso dos exercícios, construir músculos, né, ao longo do tempo para realmente maximizar então o nosso desempenho ao longo da nossa vida. Ou seja, ter uma vida saudável e com qualidade de vida, não é? Afinal de contas, sem saúde, não há dinheiro no mundo que vale a pena. E no caso dos investimentos ou dos investidores, como você, por exemplo, a gente precisa treinar simplesmente a mentalidade para entender os momentos que a gente está vivendo, em especial durante os mercados de baixa, como eu acabei de mostrar para você, como você tem visto nesses últimos meses até. Pois são justamente nesses pontos que a gente encontra então as pechinchas que podem ser bem interessantes para serem investidas. E que, claro, agora, nesse contexto também, a gente fornece, quando encontra essas pechinchas, o fortalecimento das nossas finanças para poder, então, enfrentar os desafios financeiros que a gente vai ter ao longo de toda a nossa vida. Mas por isso que cuidar das finanças e fazer bons investimentos, eles andam juntos, não tem como você desvincular os dois. Então é muito importante a gente entender que na nossa saúde física, a construção muscular, ela não ocorre no resultado final, não é lá na frente que você percebe, mas é justamente no processo diário de exercícios que a gente consegue os nossos pequenos objetivos, ou seja, os baby steps, e a gente se sente mais saudável e consegue produzir mais e melhor. E nas finanças e nos investimentos, conhecer o processo de investimento vai gerar justamente as recompensas com o tempo. Isso porque durante o processo você vai melhorando e a consequência do resultado final vai ser também melhores resultados no longo prazo. Então, quando nós olhamos dessa maneira, de uma maneira mais macro, a gente consegue ver, tem problemas? Tem, mas esses problemas, se a gente pode lidar com eles, muito que bem. Se não, a gente tem que focar na nossa vida, no nosso crescimento, na nossa evolução. Isso é um caminhar contínuo e, obviamente, uma colheita ao longo da caminhada. Afinal de contas, o objetivo não é o fim, mas é aproveitar o meio do caminho, porque cada dia é muito útil. Não é à toa que ele se chama presente. Não é assim que funciona? Passado, presente e futuro. Passado serve de exemplo. Futuro ainda não chegou. Então aproveite o presente que chegou na sua porta, que é o dia de hoje. Por isso, muito obrigado por você ter ficado até aqui. E claro, se você quiser saber mais sobre atualizações de mercado, ações, o que está acontecendo nesse momento, vai lá, visita o meu Patreon, é o primeiro link na descrição desse vídeo. Até o próximo Money Talk, bons investimentos. Tchau!